Saulo Monteiro, que é militante da doutrina e trabalhador no Centro Espírita Leão Denis, ali em Bento Ribeiro, que muitos conhecem. Então, vamos recebê-lo, envolvê-lo com as nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa. Muito boa noite a todos, aqueles que presentes estão na casa de Eurípides, aqueles outros que através da internet nos acompanham, aos irmãos que também mais tarde, pelas gravações, poderão observar os estudos, que as nossas primeiras palavras possam ser sempre, ratificando o que já foi dito, de uma gratidão muito profunda aos bons espíritos, que nos permitem a bênção da casa espírita. É bastante dificultoso, a nosso ver, o fato da livre escolha do tema, porque imaginamos nós que muito menos do que aquilo que queremos falar, trata-se daquilo que é necessário ouvir. E, portanto, pedimos desde já a assistência daqueles que dirigem esta casa, do ponto de vista espiritual, para que assim possa ser. Definimos por isso mesmo um tema que talvez tenha a abrangência necessária, essas reflexões que vêm ao nosso encontro na modernidade, qual seja Jesus, suas parábolas e o Espiritismo. E quando nós enfrentamos o tema, as parábolas de Jesus, nós logo, de início, precisamos entender o que vem a ser uma parábola. Se vamos, mesmo que superficialmente, aos dicionários, encontraremos a ideia de figura de linguagem, como um recurso linguístico que usa a palavra em um sentido diverso, definido em novo contexto. Uma figura de linguagem, uma figura de palavra, uma figura semântica, temos em exemplo a metáfora, a metonímia, a perífrase. E a metáfora que nos atende mais de perto é uma comparação que retira de seu sentido convencional determinada parábola, determinada palavra. E a parábola, então, ela se encaixa nesse conceito de metáfora, onde vemos, então, não só Jesus, não só as mais diversas culturas, mas a própria cultura popular, utilizando-se de palavras, de elementos textuais, de elementos orais, descontextualizados do seu sentido normal ou mais comum, para que então um novo sentido seja dado. Nós vamos procurar a tradução grega mais comum e encontramos então o termo parabolê, que é traduzido tanto do hebraico quanto do aramaico, e traz para a gente a ideia de toda sorte de linguagem figurada. Há um irmão nosso de Minas Gerais, de Belo Horizonte, o Haroldo Dutra Dias, que faz uma pesquisa bastante aprofundada nas traduções bíblicas mais originais, avançando em relação à Vulgata Latina, que é essa do nosso conhecimento cotidiano. Ele vai nos mostrar que, em verdade, toda linguagem figurada utilizada por Jesus, toda palavra, toda frase utilizada fora do seu contexto comum, normal, pode ser caracterizada por parábola, sem que necessariamente entendamos com isso uma história. A parábola pode ou não ser uma história. Vejamos alguns exemplos. Em Mateus 24, 32, Jesus fala: aprendei, pois, esta parábola da figueira. E nós esperamos, então, uma história que Jesus venha a contar em torno de uma figueira. Ele diz: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E acabou a parábola. Aqui o uso, então, de determinado elemento cotidiano, qual seja o verão chegando, que traz ali, então, através do movimento das árvores, uma significação, um indicativo. Ele usa, então, esse elemento para comparar, então, aqueles corações, e que tem o sentimento também brotando como as folhas das árvores. Em Lucas 6,39, e dizia-lhes uma parábola: pode, porventura, o cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? E também se encerra aqui a parábola, denotando, então, nesse nosso início, a ideia de que toda imagem que utilizamos para o entendimento, de maneira mais simples até, através de uma figura, através de um símbolo, através de uma interpretação figurada, pode ser caracterizado como parábola. E isso talvez tenha sido a estratégia principal de Jesus, justamente pelo seu público-alvo. O povo, aqueles que não tinham um conhecimento letrado, aqueles que não tinham um acesso livre à lei, aqueles que não tinham muitas vezes acesso nem ao templo,
judaico no momento, por conta da política farisaica. Então Jesus fala em parábolas utilizando os elementos da natureza, da vida cotidiana, para aproximar, então, assim, de si mesmo, da sua ideia, da sua interpretação da lei, aquele pessoal, aquele povo. E avançando mais nessa pesquisa que fizemos, vamos encontrar nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, um percentual tão alto do uso da linguagem figurada, da metáfora, da parábola, que chegamos a 51% se somamos os 4 evangelhos. Em Mateus, 61,7%. Em Marcos, 39,1%. E olha que o evangelho de Marcos é conhecido como evangelho narrativo. Em Lucas, 48,3%. Em João, 55,6%. Portanto, um pouco mais do que a metade das palavras de Jesus chegam até aquelas criaturas e a nós, portanto, como linguagem figurada, como elementos então classificados como parábola. E aí vamos vendo que Jesus, ao trazer então a semente do seu evangelho desta forma, foi plantando em nossos corações determinados elementos que só mais tarde poderiam ser compreendidos. Quantas parábolas são indicadas naquela época para os simples, para aqueles que entendiam, então, repetimos, somente através dos elementos da vida cotidiana, mas que guardavam reflexões profundas, que guardavam em si mesmos ideias filosóficas que estavam para além, transcendendo, portanto, a própria ideia do judaísmo reinante à época. E o Espiritismo vem ao encontro desta ideia, trazendo para nós outros, que aqui estamos hoje, de maneira ainda mais explicada, essas ideias que nas parábolas estavam ali um tanto envolvidas por elementos naturais, que precisam então ser contextualizados para que entendamos. Muitas vezes Jesus, ao falar para aquele povo, para aquela época, deixa gravar determinadas imagens que não são então claras, específicas ao nosso linguajar, ao nosso pensar ocidental de hoje. Então nós vamos à questão 627 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec, de maneira muito direta, como sempre, pergunta aos bons espíritos: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensino dado pelos espíritos? Tem eles alguma coisa a mais a nos ensinar? Kardec, reconhecendo então, nesta linguagem simples, nesta linguagem tão clara, em que Jesus obtinha então do povo os elementos necessários para as suas pregações, pergunta: o que o Espiritismo tem mais a trazer-nos? O que o Espiritismo tem mais a acrescentar? Haverá algo a acrescentar nas palavras de Jesus? E os bons espíritos respondem: a linguagem de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava de acordo com os tempos e os lugares. Agora é preciso que a verdade seja inteligível para todo mundo. É preciso explicar bem e desenvolver esta lei, porque há muito poucos que as compreendem e menos ainda que as praticam. Os bons espíritos estão a indicar, então, que por conta do nosso desenvolvimento moral, ou pelo tempo do nosso desenvolvimento moral, é possível já que esses elementos antes parabólicos sejam explicados sem véus, sejam explicados de acordo com o entendimento da época. Hoje, muito mais sobre a ciência, as nossas bases de entendimento da vida cotidiana são todas elas científicas, calcadas nos postulados que a ciência estabeleceu ao longo de tanto tempo, sobretudo após as escuridões da Idade Média. Então nós temos a possibilidade no Espiritismo de compreender de maneira mais clara essas imagens que Jesus nos traz. Os Espíritos superiores continuam: nossa missão é impactar os olhos e os ouvidos, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que simulam a virtude e a religião só nas aparências, para esconder suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem, anunciado por Jesus. Por isso é necessário evitar que cada qual possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões e falsear o sentido de uma lei toda de amor e toda de caridade. Se as palavras de Jesus deram margem às nossas próprias... Nós pensarmos, e antes de trabalharmos a ideia que nos veio, nós pensamos que do ponto de vista reencarnacionista não há nenhum problema, nenhum senão em falarmos, por assim dizer,
mal daquilo que a igreja fez com os evangelhos. Porque nós mesmos, reencarnados, sob os auspícios da igreja, tivemos a oportunidade então de desviar aquele que era o pensamento original e simples de Jesus. Mas então, se avaliarmos o que foi feito pela igreja ao longo do tempo, nós temos já a dimensão do que é então a missão do Espiritismo: desvelar aos nossos olhos aquilo que antes ficou obscurecido, muitas vezes guardado a sete chaves, como segredos que para o povo se tornariam muito perigosos. Perigosos por quê? Porque estavam incrementados de liberdade, estavam incrementados de verdade. No Evangelho de Mateus, no seu capítulo 26, no versículo 17 aproximadamente, nós temos ali uma afirmativa de Jesus que é muito claro nesse sentido: o reino dos céus não vem com aparências exteriores. E nós fomos muito ricos ao longo desses séculos em que estivemos mergulhados na igreja, nesse exercício de trazermos então cultos, de trazermos adorações que são todas elas exteriores, pretextando então liturgias, sacramentos que não elevam efetivamente a criatura, muito pelo contrário, prendendo-nos a determinados objetos, a determinadas ideias que, como o companheiro falou, não servem para nos levar ao reino dos céus. Jesus disse, na palavra do irmão que aqui falou antes de nós, que se tivermos então algo a resolver com o nosso próximo, que possamos deixar a oferenda aos pés do altar e voltar, para que possamos nos reconciliar com os nossos inimigos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que não é naquela aparência exterior que está efetivamente a salvação. E nós, durante muitos séculos, durante muitas reencarnações, acreditamos que religião era isso. Acreditamos que salvação, pior ainda, era isso: o culto exterior a símbolos, a personalidades, a divindades outros, que poderiam então nos trazer como favores, como a graça divina, os céus. E estamos aqui hoje então entendendo de maneira diversa, mesmo que apliquemos ainda os nossos atavismos na interpretação do Espiritismo, porque muitos de nós aqui presentes hoje estamos a acreditar que pelo simples fato de sentarmos nessas cadeiras, teremos um lugar nos céus, teremos a possibilidade da felicidade após a morte do corpo, quando em realidade a salvação espírita, ela está baseada em toda ela no trabalho, no paradigma do suor, no modelo do desenvolvimento pessoal e individual através do nosso esforço para o melhoramento íntimo. É aquilo que nós enxergamos no movimento que um grupo de uma outra denominação cristã fez para que uma excursão à Terra Santa fosse possível. E isso vem muito ao encontro daquilo que é a ideia da parábola. Nós tivemos esse conhecimento através de um amigo nosso, católico, como todos nós, nesta vida ou em outros, tivemos a oportunidade de ser, e ele foi então liderando este grupo à Terra Santa, passando por toda aquela peregrinação que nós sabemos existir, pelos lugares em que Jesus teve a oportunidade de pregar, de curar, de estar. Então ali muitos elementos que aparecem no Evangelho eram visitados. Aqui a piscina, onde o cego foi curado, acolá o momento e o lugar em que Jesus esteve pela primeira vez com Madalena, o momento onde o Gólgota se inicia, aquela oportunidade em que o ladrão foi escolhido pelo povo em detrimento de Jesus, e à medida que os lugares iam passando e iam sendo visitados por aqueles turistas brasileiros, toda uma empolgação pela revivescência dos momentos então que Jesus esteve na terra, ia tomando conta daqueles corações. Mas o ponto alto da excursão foi quando eles estiveram diante de uma estalagem, diante de um hotelzinho muito simples, que aquele que liderava então como guia turístico o momento, apontou a eles como sendo aquela hospedaria em que o homem caído, que foi justamente salvo pelo samaritano, ficou hospedado. Todos nós lembramos da parábola do bom samaritano, e a veremos daqui um pouco mais, mas no final então daquilo que Jesus narrava, daquela história que Jesus contava por meio de uma parábola, o homem samaritano leva aquele que estava caído à beira do caminho para uma estalagem. E eis então que aquele grupo se vê diante da hospedaria. E ficam tão empolgados, tão genuflexos diante daquele lugar, tão importados com a adoração exterior, que eles resolvem então cancelar a estadia no hotel muito luxuoso que estavam
e transportar-se todos eles para aquela hospedaria muito simples, em que poderiam então reviver aquele sentimento que a parábola do bom samaritano nos traz. A caridade, talvez a melhor parábola, ou a melhor palavra de Jesus, ao resumir o conceito de caridade. E nosso amigo contava-nos isso, achando muita graça, porque no dia seguinte ele permitiu então que todos se transferissem para ali, e no dia seguinte começou a conversar com o grupo, buscando os elementos para a explicação daquilo, porque ele mesmo, como católico, muito praticante, entendia que o culto exterior importava tão menos. E preocupado com seus irmãos, começou a dialogar, e cada um dava uma explicação. Não, eu fiquei ali porque imagino que talvez sentisse as virtudes do samaritano, ou então eu enxergaria o que há em mim de levita, de sacerdote, e poderia melhorar diante de Deus. E esse nosso amigo faz então a revelação, que é para muitos de nós esse momento de separação, em que procuramos hoje estabelecer, cada um de nós, em nossas vidas pessoais, quando quebramos com a crença no culto externo e passamos de forma livre a adorar a Deus, em espírito e em verdade, fugindo então da ideia de que o templo tem capacidade de salvar-nos, buscando ir ao encontro do que Jesus está nos orientando, como a caridade, como o amor pelo próximo, como o amar-vos uns aos outros, como modelo de salvação. E esse nosso amigo vai dizendo a eles: você já parou para pensar que a parábola do bom samaritano é uma parábola? E que por isso mesmo aquele homem caído à beira da estrada nunca existiu. Automaticamente aquele levita, aquele sacerdote, era o personagem de uma história. Essa hospedaria, portanto, nunca houve também. Não existe em toda Jerusalém uma estalagem em que o bom samaritano esteve presente com o homem caído, porque esta é uma parábola. É uma história que tem toda a possibilidade de ter ocorrido, porque foi narrada então por Jesus com os elementos do tempo e do espaço daquele momento, mas que não existiu em si. Então nós estamos apegados, como aqueles nossos irmãos, aos elementos externos da palavra de Deus, enquanto na verdade a essência, que não está contida na palavra, porque o texto em si é morto, a interpretação que damos àquilo que está na palavra é o mais importante. A vivência desta interpretação é o que há de divino então na palavra, porque quantas guerras já empreendemos na história da humanidade por aquilo que a religião estabeleceu? Quantas guerras estabelecemos pela nossa interpretação pessoal, pelo nosso interesse pessoal? E a doutrina espírita está nessa questão 627, estabelecendo para nós o paradigma da verdade. E não há verdade sem liberdade. Nós temos a liberdade da avaliação, da opinião, da experimentação. Mas é necessário que isso esteja coerente, congruente, de acordo com aquilo que a lei de Deus estabelece. E onde podemos buscar, então, a máxima que a lei de Deus estabelece como verdade para nossas vidas? O Espiritismo diz, libertando-nos uma vez mais do culto exterior, que é em nós mesmos. No mergulho consciencial, no encontro com o Deus interno que há em nós. Segundo Leon Denis, em O Problema do Ser e do Destino, através do mergulho íntimo, nós encontraremos Deus. Mais do que em a natureza, onde, segundo ele, podemos sim observar as assinaturas do Criador pelas suas criações, mas em nós mesmos, por esse mergulho na consciência, nesse sentido íntimo, conforme Denis chama, nós temos a oportunidade de encontrar as verdades da lei. Porque, em verdade, meus irmãos, o que a lei estabelece como mais coerente para nós é aquilo que nós desejamos: a felicidade, a alegria. Mas, contraditoriamente, buscamos a felicidade onde ela não está. Buscamos alegrias espirituais em coisas, justamente onde não há alegrias espirituais. Porque se estar encarnado é essencial para o nosso desenvolvimento, a matéria é passageira. Denis diz em O Grande Enigma que, em verdade, só existe aquilo que tem a propriedade da eternidade. Só tem existência real, é a frase de Leon Denis, o que existir para sempre. A casa de Eurípides Barçanufo
não existirá para sempre. Porque o planeta Terra também não. Mas aquilo que nós temos feito, do que a casa de Eurípides nos oferece, isso sim, terá repercussões eternas em nós mesmos. Porque nós somos criaturas imortais. Nós levaremos para um futuro que é para logo, após a desencarnação, neste momento, mas que é para a eternidade. Experiências afora, levando aquilo que estamos a desenvolver no tempo de hoje, levando aquilo que podemos desenvolver do que estamos recebendo. Porque muitas vezes recebemos a palavra, como outra parábola de Jesus vai nos contar também, e ela, apesar de frutificar até em nós, morre, porque as coisas do mundo estabelecem então uma prioridade para os nossos dias, para as nossas horas. Só pelo simples fato de estarmos encarnados, precisamos gastar boas horas na higiene do corpo, na alimentação dele, na segurança da vida material, no cuidado àqueles que estão sob as nossas ordens no lar. Isso já é o automático da vida de encarnado. Se o tempo que temos para aplicar a nós mesmos, enquanto espíritos imortais, for aplicado também às coisas do mundo, então não houve motivo real para a reencarnação. Teremos ficado naquele momento em que o Livro dos Espíritos aponta como a estagnação, que apesar de não existir efetivamente, porque toda experiência, nem que por observação da experiência alheia, leva a um progresso, mas não teremos cumprido então o que era possível cumprir para esta vida, porque não estamos aqui a estabelecer um modelo de vida onde seremos um Chico Xavier daqui a 30 ou 50 anos. Nenhum de nós será. Quando o Livro dos Espíritos estabelece Jesus como guia e modelo, não está a dizer que nós seremos um Cristo nesta encarnação e nem na próxima, mas está assim a apontar-nos que é possível viver o modelo que o Evangelho nos traz, que é possível amar a Deus na pessoa do próximo, como Jesus está nos apontando, como regra de viver. E uma vez mais Jesus, tomando-nos como exemplo da parábola do bom samaritano mesmo, que vai estabelecer a regra de conduta, explicando o que está na 627 do Livro dos Espíritos. O Espiritismo nada mais faz do que reexplicar, do que desenvolver de forma mais clara, mais objetiva, mais direta, aquilo que já estava estabelecido no Evangelho de Jesus. Porque Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, e só a narrativa de Lucas, vai estabelecer, lá em seu capítulo 10, no versículo 25 ao 35, que Jesus foi tomado pelo Espírito Santo e começou a falar. E nós sabemos, por conta sobretudo das informações de Emmanuel, em Paulo e Estevão, que o Espírito Santo, assim reconhecido e nomeado por outras denominações cristãs, sempre foi o conjunto dos Espíritos de Deus que responsáveis são pela Terra, pelo nosso desenvolvimento moral, portanto. E Jesus, então, tomado dessa ideia divina, ele começa a falar. E se levanta um doutor da lei, talvez uma postura de implicância com o Senhor, mas faz uma pergunta àquele homem da lei, muito semelhante à que nós mesmos fazemos, porque todos nós estamos aqui a buscar então um caminho para a felicidade. Se vamos encontrando as verdades espíritas que nos revelam, como já dissemos aqui hoje, que não é o simples fato de estarmos no templo cristão que nos salva, mas nós encontramos então no contato com a doutrina espírita, e isso é efetivo, a possibilidade de uma vida melhor, de uma vida feliz. E aquele homem pergunta então a Jesus: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, de maneira muito direta, de maneira muito mediúnica, vai ao encontro do que aquele coração obtinha em si mesmo, porque era um doutor da lei. O doutor da lei, se nós pegamos a experiência de Saulo de Tarso em Paulo e Estevão, é aquele que faz a profissão de fé no judaísmo. É aquele que vai se dedicar exclusivamente à interpretação da lei. Sabedores eles de que toda a conduta social e individual do povo de Israel estava calcada nas palavras de Moisés. Então o doutor da lei,
diariamente meditava sobre a lei, ele sabia das respostas, mas ele pergunta a Jesus, o que é necessário para herdar a vida eterna? E Jesus responde a ele no versículo 26 do capítulo 10 de Lucas, dizendo-lhe, com duas outras perguntas, que é necessário interpretar a lei. E ele pergunta àquele homem, então, especialista na lei de Moisés, o que está escrito? Como leis? Com a pergunta o que está escrito, ele vai então ao encontro do raciocínio do homem. O que você tem entendido, o que você tem visto na lei, o que está escrito? Como leis, ele desafia a interpretação daquele doutor. Apesar disso que está escrito, qual é a tua leitura? Porque muitas vezes a leitura que fazemos da palavra não é exatamente aquela que está ali. Não é exatamente a intenção daquele que escreveu. Quando nós falamos de Bíblia, fica muito claro entender isso. Quantas vezes interpretamos a parábola como uma narrativa, ou a narrativa como uma parábola, e estamos a acreditar, quantas vezes, outros irmãos nossos, não espíritas sobretudo, que o que está literalmente dito ali deve ser observado e obedecido, quando em verdade, se é uma figura de linguagem, deve ser interpretado, contextualizado. Mas então Jesus, desafiando o homem da lei, obtém uma resposta padrão daquele homem, porque ele diz, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. E diante de uma resposta tão perfeita, só resta Jesus dizer a ele, muito bem, disseste bem, faze isso e viverás. Mas aquele homem, apesar de ser um doutor da lei, demonstrou uma dificuldade de interpretação, como nós mesmos, porque estamos aqui, espíritas hoje, pela nossa dificuldade de interpretação. Talvez nem fosse necessário o espiritismo, se não fossem as guerras que realizamos em nome de Jesus, interpretando de modo tão equivocado, necessitando então de uma codificação kardeciana, necessitando de um missionário como Chico Xavier, que vem complementar com as mais diferentes formas de se escrever a doutrina espírita. E aquele homem pergunta então a Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus vai passar a contar a parábola do bom samaritano. Mas antes dela, precisamos reconhecer, e é aí que fica, meus irmãos, muito rica a estratégia de Jesus com uma parábola. Porque no judaísmo, mesmo no judaísmo farisaico, nós vamos encontrar escolas diversas de interpretação da lei. E naquele momento, nós encontramos ali no século I, antes um pouco, com certeza com consequências futuras por todo aquele período, em que Paulo deixa então gravado nas suas igrejas as imagens do Evangelho, nós encontramos escolas que vão interpretar quem seria o próximo. E a maior parte delas defendem que o próximo é o irmão de raça. Porque lá no aramaico, lá no hebraico, próximo é justamente o entendimento de irmão. E se o irmão é o irmão de raça, o samaritano, o romano, o grego, gentio nenhum, merece o respeito, merece o amor do judeu. Essa é a interpretação mais comum. Então nós vamos ver os desafios que Jesus lança àquele homem da lei com a parábola do bom samaritano. Mas no judaísmo, e mesmo, repetimos, no judaísmo farisaico, havia um entendimento daquilo que eles chamavam de etapas do amor, justamente reconhecidos por essa afirmação, porque o doutor da lei, quando responde a Jesus, ele junta dois textos muito importantes das palavras de Moisés. Talvez o mais importante, que está anotado em Deuteronômio. Deuteronômio 4, 6, 4 e 5, que é o chamado Ouve Israel. É a palavra mais importante de Moisés, quando ele fala, amarás ao Senhor teu Deus. E aí repete, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E também um item do livro de Êxodo, lá no seu capítulo 20. O homem junta então aqueles dois elementos, responde a Jesus, mas quer ainda saber quem é o próximo. Porque ele estava com dificuldade de aplicar o que já havia sido interpretado. Porque em Israel, amar a Deus de todo o seu coração é amar a Deus com a sua sabedoria e com o seu sentimento. Porque naquele momento, nós temos então, pela cultura popular, pela cultura religiosa,
o coração como a sede do sentimento e a sede do raciocínio. Quando nós vemos então Jesus falar que é preciso ter cuidado com aquilo que sai da boca do homem, porque o que sai é justamente aquilo de que está cheio o coração. Então o seu pensamento, a sua palavra vem do coração. Muitas vezes não entendemos, porque hoje estamos acostumados a interpretar o coração como a sede do sentimento. Mas o judaísmo entendia o coração como sede do sentir e como a sede da sabedoria também, do raciocínio, da inteligência. Então amar a Deus de todo o seu coração é pôr a serviço de Deus o seu sentimento e a sua sabedoria. Amar a Deus de toda a sua alma é pôr o movimento, é pôr o corpo a serviço de Deus. Porque a alma para o judeu do século I é justamente aquilo que vivifica a carne. Muito ao encontro que Kardec coloca na introdução de O Livro dos Espíritos. Se nós temos o espírito desencarnado, nós temos a alma quando é encarnado o espírito. Então a alma é aquilo que dá vida, que dá vitalidade. Amar a Deus de toda a alma é pôr o seu corpo a serviço de Deus. Amar a Deus de todas as suas forças é pôr os seus bens, materiais mesmo, a serviço de Deus. É colocar os seus haveres, as suas propriedades a serviço do Senhor. E quando Jesus passa a contar a parábola do bom samaritano, ele volta então a esses elementos. Porque a partir do versículo 32, nós vamos encontrar no capítulo 10 de Lucas, Jesus contando a parábola do bom samaritano e dizendo que após passar o levita, após passar o sacerdote, o samaritano parou. E vendo-o, tomou-se de íntima compaixão. Quando o samaritano vê o homem caído, ele usa então a sua inteligência. Porque quantos de nós, meus irmãos, vemos a dor do outro e nos colocamos ainda indiferente? O próprio sacerdote e o seu ajudante no templo, o levita, viram a dor do outro, mas não enxergaram. Não tiveram a oportunidade de olhar aquele que era o sofrimento alheio. E muito menos tomaram-se de íntima compaixão. O samaritano, então, atende a primeira etapa do amor, porque ele vê e toma-se de íntima compaixão. Mas ele faz mais. No versículo 34, Jesus diz que ele para, ata as feridas, deitando azeite e vinho, coloca-o sobre a sua cavalgadura, muda o seu itinerário e leva-o a uma hospedagem, aquela famosa estalagem. Então ele para o que estava fazendo, ele muda o seu caminho, ele leva o homem sobre o lombo do animal que deveria estar carregando. Então ele ama a Deus de toda a sua alma, porque ele coloca todo o seu corpo, todos os seus membros, todo o seu movimento possível a serviço do outro, a serviço de Deus. Ele cumpre então a segunda etapa do amor judeu. Mas seria necessário completar essa tríade. E ele vai até a estalagem, tira do bolso 2 dinheiros, dá ao homem da estalagem e diz: se você gastar mais do que isso, na volta eu lhe pago o resto. Ele ama a Deus então com todas as suas forças, porque ele coloca os bens que tinha naquele momento a serviço de Deus. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, repetindo então pelas suas atitudes aquilo que estava escrito lá no Ouve Israel, no capítulo 6 de Deuteronômio, ele está mexendo nas fibras mais íntimas do doutor da lei, que já sabia daquilo tudo, que já interpretava assim a lei, mas que talvez não tivesse capacidade ainda de realização, porque o sacerdote não a teve, o levita muito menos. E nós vamos ao encontro deste tema para que possamos nos fazer uma pergunta, que é muito séria. Nós temos atendido aos homens caídos da nossa vida? Qual seria a nossa postura se nos encaminharmos para a casa espírita, com um sacerdote ir ao templo, nós encontrássemos alguém sofrendo junto de uma rua qualquer, pedindo socorro? Falsearíamos a razão, como diz o Livro dos Espíritos, e continuaríamos em demanda do centro espírita, porque lá então
500, 600, 1000 pessoas nos esperam, ou pararíamos para atender aquele homem, que representa então, aqui ou acolá em nossas vidas, exatamente a necessidade da mudança real. Porque o aprendizado, segundo os bons espíritos, só vem quando nós mudamos a nossa atitude. O componente cognitivo que está em nós pode ter interpretado, pode ter assumido como valor, como crença. Podemos até ter sentido aquilo. Porque às vemos a dor do outro, tomamos até de íntima compaixão, mas mudar o nosso caminho, estabelecer novas diretrizes, abrir mão do nosso planejamento em favor do outro, muitas vezes não somos capazes de realizar. E o Espiritismo está a trazer para nós este modelo de viver. Porque enquanto temos acesso ao conteúdo da codificação kardeciana, nós somos simplesmente chamados, segundo o Evangelho de Jesus. Para que sejamos realmente escolhidos, é preciso usar isso. André Luiz, pela pena de Chico Xavier, no livro Respostas da Vida, ele vai dizer-nos que é preciso experimentar Jesus. Ele trabalha a ideia de que experimentar Jesus pode ser interpretado num sentido assim um tanto culinário, porque experimentar é saborear, é provar. E nós fazemos isso nesse momento, e que temos a oportunidade, pela misericórdia de Deus, de provar Jesus através de bons espíritos que se colocam ombro a ombro aos nossos lados, para que possamos então sentir alguma coisa diferente. A paz interior que não encontramos na nossa vida material, a harmonia espiritual que na correria do dia a dia também não obtemos. Mas André Luiz diz que experimentar Jesus é ainda mais do que isso. É também assim, no sentido mais laboratorial, mais científico, ver se funciona. Experimentar é pôr à prova, é ver se funciona. Porque os bons espíritos não ficaram tristes, aborrecidos conosco, se nós lançarmos o desafio. Vou tentar viver cristamente o dia de hoje. Vou ver se funciona. Vou experimentar. Será que é verdade? Ninguém ficará chateado conosco por essa postura. Aliás, os bons espíritos não ficam chateados conosco. Eles perseveram, apesar das nossas deficiências. Mas é preciso vencer essas limitações em algum momento. E segundo os espíritos nos dizem, se não for com o espiritismo, talvez não seja mais. Será que teremos outra encarnação como essa? E que podemos livremente ocupar esses bancos e discutir essas ideias? Porque não é, meus irmãos, em qualquer país do mundo que isso é possível. Não é em qualquer lugar desta terra que nós temos a oportunidade de viver as experiências que esses livros nos trazem. O Espiritismo mesmo, em seu início, sofreu muitas perseguições. E nós nem imaginamos as dificuldades dos pioneiros para que essas paredes estivessem de pé. E valorizar essas paredes é valorizar essas companhias, que por sua vez é valorizar Jesus. Não o Jesus da cruz, do sangue, o Jesus da vinda à terra, porque isso não foi sacrifício, não foi renúncia, isso foi amor. Jesus, o governador da terra, é esse que precisamos valorizar, esse que está próximo de nós todo o tempo, porque esse papo de que Jesus se aproxima mais da terra em determinadas ocasiões, como por exemplo o Natal que passou, não nos convence mais. Nós é que nos aproximamos mais de Jesus nesta ou naquela circunstância, pelos exercícios, pelos esforços que vamos empreendendo. Mas se não realizamos esses esforços, se não estabelecemos metas concretas para a nossa vida de espírito mortal, então nós ficamos só na palavra. Achamos muito bonito, aquilo toca-nos o coração. Pela companhia de um guia espiritual, ficamos emocionados até.
mas não somos capazes de mudar o nosso caminho. Estabelecer novos objetivos, novas diretrizes, essas mais de acordo com a realidade espiritual que estamos inseridos. Porque se somos criaturas materiais pelo corpo que envergamos, este corpo não tem existência real. Segundo Leon Denis, o nosso pensamento, sim. Perseverar não é só um exercício de teimosia, talvez seja também, mas é um exercício de inteligência. Porque ser bom é um exercício de inteligência. Mesmo que o sentimento não tenha sido renovado ao nível de Jesus, nós precisamos enxergar a caridade como uma meta real de evolução. Enquanto estivermos muito preocupados com o nosso próprio umbigo, deixando de ver o outro, não conseguiremos nem nos comunicar perfeitamente. E como nós nos comunicamos mal? Na vida familiar, por exemplo, muitas vezes sofrendo desnecessariamente pela falha na comunicação, pelo baixo exercício de enxergamento do outro. Lembramos de um casal amigo nosso que fazia 25 anos e naquele domingo, naturalmente, acordaram de modo diferente. Ele muito mais preocupado e, infelizmente, ele assume que vinha perdendo aqueles cuidados, aqueles carinhos do início do casamento, mas naquele dia, então, estava muito mais preocupado com esses elementos e acordou mais cedo, comprou tudo aquilo que era necessário para o café, montou uma mesa muito bonita. Quando a esposa desceu as escadas e apareceu na cozinha, se surpreendeu e também ficou muito feliz. Começaram a conversar como muito tempo não faziam, e ela pegou o pãozinho francês e começou a cortá-lo. E pensou naqueles 25 anos que haviam passado, em que ela repetia todas as manhãs o mesmo exercício. Cortava o pãozinho e pensava ela: poxa, há 25 anos eu corto esse pão, tiro a parte mais gostosa dele, o miolo, e dou para o meu amado. E fico com essa casquinha, sem gosto, sem graça. E ele, por sua vez, pensava, ao receber o miolo: há 25 anos ela me dá essa parte sem graça do pão e fica com a casquinha que é tão mais gostosa. E ali, pelo menos no café da manhã, pelo menos naquela oportunidade, eles tinham absolutamente tudo para serem felizes, para se entender, para ficarem satisfeitos, para terem uma troca perfeita, poderíamos dizer. Mas por falha na comunicação, não conseguiam. E nós temos falhado secularmente na comunicação. O Espiritismo vem para rasgar esses véus, oferecendo, como esta casa oferece, estudo. Porque os Espíritos dizem, em o Livro dos Espíritos, que a base de tudo é a natureza das nossas crenças. Se não renovamos os nossos valores, as nossas crenças, as informações, as ideias, não temos capacidade de sentir de maneira renovada. E muito menos de agir de maneira diversa. Então precisamos estudar, vasculhar o Espiritismo. Mas isso não é suficiente se não formos ao encontro da dor do outro. O samaritano, mais do que olhou, mais do que percebeu, ele enxergou a dor do outro e tocou-se de íntima compaixão. O que está faltando para que nós toquemos de íntima compaixão, para que nós busquemos muitas vezes a dor alheia? Porque quantos recantos nesse mundo, em nosso país, em nossa cidade, em nosso bairro, muitas vezes em nosso lar, quantas dores ocultas que nós precisamos descobrir. Um outro amigo nosso perdia, entre aspas, a sua mãe pela vida da desencarnação e confessava muito choroso que ela viveu durante 3 anos em depressão sem que ele soubesse, morando no mesmo lar, meus irmãos. Saímos muito cedo, chegamos muito tarde, às vezes não encontramos com aqueles que mais amamos, e a dor oculta está ali, no quarto ao lado, esperando de nós a posição do samaritano, que não requer que ganhemos grandes horizontes,
Transportemos-nos para a África para realizar grandes missões humanitárias. Aqui mesmo temos a oportunidade de servir. E o verdadeiro cristão será reconhecido pelo servir. Em quantos momentos da nossa vida é preciso respondermos esta pergunta? Estamos querendo ser servidos, enquanto o serviço à dor alheia fica esquecido. Quantos de nós aplicamos ainda o tempo? Emmanuel diz que se queres conhecer uma criatura, observa o tempo vazio. O tempo em que não temos nenhum dever material, dos muitos que sobrecarregam a nossa agenda. Aquilo que escolhemos fazer, no tempo que estamos ociosos, é o que vai caracterizar-nos espiritualmente. Vejamos como essa medida é interessante, e tão perigosa quanto interessante. Porque se escolhermos ainda, e o Espiritismo não está aqui para nos ameaçar, está aqui para nos fazer refletir. Se escolhermos ainda no tempo vazio de um domingo nosso, ou das nossas noites, há 10 anos, 12, já não sei mais, quantas horas perde o povo brasileiro diante de uma televisão, sobretudo numa terça-feira à noite. Não podemos expressar aqui de maneira mais clara por conta da gravação. A educação pede assim. Mas quanto tempo vamos perdendo já com esse tipo de programação, onde a vida alheia é o foco? E estamos nós, mais uma vez, a enxergar a trave que está no olho alheio, ou a enxergar o cisco que está no olho alheio, enquanto há uma trave no nosso. A criar um lazer pelo do outro, enquanto as nossas horas vazias vão nos caracterizando, no mundo espiritual inclusive. Porque se não há salvação da presença no tempo, então é a medida do uso do nosso tempo que será estabelecido como medida de salvação. O Evangelho de Jesus é muito revelador no capítulo 25 de Mateus, quando ele vai narrar a retirada de Jesus para o horto. Jesus vai orar naquele momento que se aproximava então do Gólgota. Judas já tinha saído ao encontro daqueles que viriam prender Jesus, e Jesus então vai ao horto para, de maneira mais retirada, orar, dirigir-se ao Pai, indicando para nós então o exercício da vigilância e da oração. E leva junto consigo três de seus apóstolos. Vai junto a ele Pedro, Tiago e João. Aqueles que estavam, em todas as passagens evangélicas vemos isso, mais próximos do Senhor. Então ele vai com os seus 3 discípulos, deixa-os a entrada do horto e retira-se para orar, pedindo então que eles montem guarda, pedindo que eles tomem conta daquela entrada. Jesus vai, e quando ele vem, encontra os 3 numa posição que, se podemos fazer então, porque esta é mais uma parábola, a interpretação do quadro espiritual, Jesus talvez fale muito aos nossos ouvidos de hoje. Nem uma hora então pudeste velar comigo, porque ele encontra os 3 dormindo. Ele volta ao horto, vem novamente e renovadamente encontra-os dormindo. Se durante nenhuma hora podemos velar com o Senhor, o que diremos então do nosso tempo? Do nosso tempo ocioso, dizemos, tirando aquelas obrigações e deveres materiais necessários, repetimos. Será que Jesus está a repetir aos nossos ouvidos espirituais: por nenhuma hora pudeste velar comigo? Ou ele vai encontrar em nós já, ao menos no campo do sentimento, aquilo que Paulo, aos Gálatas, vai afirmar: o homem que encontrou o Cristo, nova criatura é, porque as coisas do passado ficaram. Será que as coisas do nosso passado ficaram? Ou nós estamos interessados em trazer o passado, fazendo o que o dicionário nos ensina, que é sentir novamente? Quantos ressentimentos em nossos corações, quantas mágoas, quantos ressentimentos trazemos, que acabam escondendo dos nossos olhos a vida do presente.
fazendo-nos viver o passado, que já nem existe mais. Porque do passado nós podemos trazer as experiências, que servem então para nos fazer escolher de modo melhor no momento presente. Mas lembrar dos fatos, das ocorrências, das dores, não nos trará absolutamente nenhuma inovação, nenhum aprendizado. Um outro casal desse da nossa família comemorava 50 anos, e como isso já não é mais tão comum assim, eles fizeram uma festa, estabeleceram realmente uma comemoração muito grande entre família e amigos. E lá pelas tantas, na madrugada, eles muito bem dispostos ainda, conversavam conosco, filhos, netos, sobrinhos netos, bisnetos, e ela dizia, em torno daqueles comentários, das lembranças de um casamento tão longo, que amava muito ao seu companheiro, mas que não conseguia esquecer algumas coisas que ele disse. Algumas coisas que mexeram lá no fundo do seu coração, do seu sentimento. E ela virou e emendou a seguinte frase: você não imagina o que ele disse para mim? E aí ela contou o fato, que não vem ao caso, da final da Copa do Mundo de 1964. Isso agora em 2005. E aí eu ouvi o fato, mas fiquei muito impressionado com a lembrança minuciosa. E ele não lembrava mais, é sempre assim, do que ela disse, mas ela lembrava. Parece que ela lembrava e vivia de novo aquilo que ele disse no momento, sem pensar. Ele nem acreditava naquilo em 1964, quanto mais agora em 2005. Ela tinha inclusive passado por cima disso, porque continuou casada. Mas, por um motivo que não soube eu explicar no momento, ela estava sentindo de novo aquela coisa. E depois em casa, pensando no fato, eu fui pesquisar e vi que em 64 nem teve Copa do Mundo. Foi em 58, depois em 62, depois em 66. Então vocês vejam que o ressentimento causa problema até de memória. Porque a gente lembra do fato que atingiu o coração e já não lembra mais da história, da cultura, das pessoas, dos lugares. Porque nós estamos então sentindo de novo. E só aí, meus irmãos, nesse momento, nesse dia, nessa noite, pensando no fato, é que eu fui entender uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a qual sempre briguei muito com a minha mãe, no culto no lar, que desde criança realizávamos em casa, onde Paulo, o apóstolo, vai dizer que o verdadeiro perdão das ofensas é o esquecimento. Eu ficava muito chateado com Paulo, se é que ele me permitiu isso um dia, porque como pode esquecer uma coisa? O perdão não pode ser amnésia, o perdão não pode ser esquecimento do fato, isso não existe. E vamos entendendo então, e nem foi o Espiritismo que ajudou nesse caso, foi o dicionário, porque esquecer não é só apagar um fato da memória. No número 2 do dicionário nós temos lá: esquecer é largar, é deixar. Largar o quê? Deixar o quê aonde? Nesse caso, talvez, deixar o passado no lugar dele. O passado. E vivemos o nosso presente. Porque isso pode ser aplicado ao entendimento religioso da nossa vida, familiar, profissional. Um outro amigo nosso passou no concurso público e em 2 anos em que ele estava naquela universidade, ele tinha passado já por 17 sessões diferentes. Eu falei: meu amigo, o que aconteceu? 17 sessões em 2 anos, eu não consegui reter a conta, foi rápido na cabeça. Ele não ficou nem 2 meses na maior parte dos lugares. Se ficou 4 num, 15 dias no outro, e ele até estava me contando só, então estava na ofensiva, na expectativa. Mas ele me perguntou: o que você acha disso? E nós tivemos que responder com o Espiritismo, né? Escolhe o 18º e fica, porque a explicação é sempre o chefe. Você acredita que em 2 anos, Saulo, eu encontrei 17 chefes autoritários? Eu falei: me custa acreditar, mas eu acredito. Porque você é um abençoado de Deus. Está tendo a oportunidade na encarnação de encontrar inteiradas vezes com a dificuldade que tem que ser solucionada. Não é possível, meus irmãos, nós estamos falando aqui para ninguém, mas para nós mesmos, porque em outras ocasiões vivemos quadros assim também. Não é possível que com os quadros da vida não enxerguemos aquilo que temos que desenvolver. Um tio nosso diz: não faça isso mais do que uma vez, porque não faz bem à saúde. Ele está no 5º casamento. É natural que ele tenha percebido, como o Espiritismo está nos mostrando,
que em cada casamento ele encontrava as mesmas dificuldades, os mesmos filhos problema, os mesmos vizinhos complicados, porque a vida repete as experiências. Para que mergulhemos no passado? Não, para que resolvamos o presente. Porque enquanto estivermos muito encantados pelo futuro que virá, ele não vai existir, porque ele é fruto do presente. Não existe em espiritismo esse negócio de destino. O livre-arbítrio cria para nós um planejamento reencarnatório, sim, mas que é dinâmico, e que nós continuamos a fazer agora encarnados. Não há nada que esteja absolutamente estabelecido como fatalidade, segundo o Livro dos Espíritos, exceto a morte do corpo físico e a nossa felicidade espiritual. Todos os acontecimentos da vida futura são consequências diretas do presente. E o nosso passado não serve para mais nada. Mergulharmos então nessas reminiscências, nesses ressentimentos, só fará com que fiquemos naquela posição de uma relativa estagnação, onde estamos até progredindo, mas pela observação do progresso do outro, que triste. Enquanto nós mesmos poderíamos estar desempenhando aquilo que é o nosso momento espiritual na Terra, aquilo que é a nossa necessidade, não as necessidades fictícias e reais que nós criamos pela vida material e que são tênues. Precisamos estar muito vigilantes para percebê-las, porque aqui e acolá a vida vai estabelecendo modelos de felicidade, de alegria, calcados na matéria, e que quando nos apercebemos, fomos convencidos por esses modelos, acreditando que realmente é necessário ter 1, 2, 3 casas ou o carro do ano. Então precisamos estar vigilantes para isso. Mas já temos uma grande bola a empurrar-nos para a frente, o Espiritismo. Que possamos deixar que o Espiritismo tome conta do nosso coração. E mais do que isso, tome conta das nossas atitudes. Porque temos vivido durante muitos séculos, meus irmãos, na base da reação. Reagimos somente àquilo que o meio externo nos traz. Enquanto nós temos que estabelecer novas ações por nós mesmos, pela nossa liberdade, pelo nosso raciocínio. Jesus, com as suas parábolas, planta uma semente que o Espiritismo vem então desenvolver. Árvores frondosas foram erguidas por esse Brasil afora, pelas obras espíritas. Só que nos alimentarmos desses frutos é ainda a misericórdia do Senhor. Exercício como esse de agora. Estamos aqui a alimentarmos dos frutos dos outros. Seremos reconhecidos, ao contrário, nos dias do Evangelho, pelos frutos que nós próprios produzimos. Que possamos produzir frutos. Para produzir frutos, talvez falte-nos só perseverança. Porque a amizade não nos falta. Companhia espiritual não nos falta. É Eurípides que nos diz, na primeira mensagem, através de Chico Xavier, em 1950. Jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos convosco e seguiremos ao vosso lado. E invisibilidade nunca significou ausência. O Mestre espera que façamos do coração o tempo destinado à sua presença divina. Enche-vos o mundo de sombras? Verificam-se deserções de sabores, tempestades? Continuemos sempre. Atendamos ao programa de Cristo. Que ninguém permaneça nas ilusões venenosas de um dia. Deste outro lado da vida, nós nos estendemos as mãos fraternas, unindo-nos mais intensamente no trabalho. Em vão rugirá tormento. Jamais vos entregueis à hesitação ou ao desalento, porque ao nosso lado flui a fonte eterna das consolações, com o amor de Cristo Jesus. Nós possamos sentir o amor de Jesus Cristo nestas horas, mas que possamos aplicá-lo também, porque só aí estará a chave da nossa felicidade individual, da nossa felicidade societária, da nossa felicidade eterna, então. Graças a Deus.